Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Voltamos toda segunda-feira. O Marcos Vinícius Santana, que é historiador, traz boas histórias pra gente. Marcos, você pode atender o pedido do nosso ouvinte, o Leonardo? Ele deixou semana passada. Queria perguntar ao historiador se a estátua do índio tem relação com a lenda da Gruta da Onça. Vamos explicar a lenda da Gruta da Onça. Marcos, e a história da Gruta da Onça? Então, Gruta da Onça, respondendo a pergunta, né, Leonardo. do amigo antes, isso. Ele perguntou se, na verdade, se a estátua que tem lá no Saldanha da Gama, que a gente falou semana passada, né, teria a ver com a lenda da Gruta da Onça. Explicando que, primeiro, aquela estátua existe uma teoria de que, na verdade, ela não é o Araribóia. Aquela estátua ela foi feita para representar o indígena capixaba, e Araribóia, sendo um dos indígenas mais famosos da nossa história, o povo acabou batizando popularmente de Araribóia. Não sei se essa é a versão correta, mas o que importa é que virou Araribóia e tá lá, né? Aí, semana passada, a gente falou sobre Maracajaguaçu e Araribóia, que eram pai e filhos, né, que estão na história do Espírito Santo. E ele fez essa pergunta. Não, né? Não tem relação. Araribóia não é o indígena da lenda. E a gente veio falar hoje sobre essa lenda da Gruta da Onça. Quem passa hoje pela Avenida Jerônimo Monteiro, né? Saindo da Princesa Isabel ou chegando pela Curva do Saldanha, vai ver um grafite. Peço perdão que eu não sei o autor, mas tem uma onça muito bonita pintada, que faz alusão a essa onça. E lá no Parque da Gruta da Onça tem uma onça em alusão a essa lenda, a gruta, etc. E a lenda, Mário e nossos ouvintes, Adalberto, o povo aqui do estúdio, é a seguinte. Que ali era um lugar de fontes cristalinas e que dava uma água muito boa para se beber. E num determinado momento, o indígena entrou lá para beber água, né? E na hora que ele foi abaixar, ele viu no reflexo uma onça, no reflexo da água. E ele põe retirada, sai correndo dali. E a partir daí, aquele lugar ficou meio como referência, como se ela fosse a grande guardiã daquele local. Então os indígenas não iam para lá. Quando se falaram pelos colonizadores, também é um local que evitavam, porque eles tinham na mente que ali morava uma onça. Chegou a hora da onça beber água. Era Exatamente, lá. Isso aí. Foi lá que um samba do Pega no Samba, sabia? Falando sobre a Gruta da Onça. Foi lá que a onça bebeu água, foi lá que ela se eternizou. Enfim. E aí ali ficou, né, como uma referência disso aí. Isso é uma lenda que começou a circular na cidade, principalmente na década de 50. E o Délio Grijó, que foi um grande historiador, que tem um livro interessantíssimo sobre a cidade, ele é dali da Barão, né? Barão de Monte Jardim. E ele fala que isso nunca existiu, obviamente, e que isso foi uma lenda inventada para justificar a construção do parque. Porque ali o Parque Gruta da Onça é um local, né? Sim. Só que é um parque de preservação de Mata Atlântica nativa. Então é um parque mesmo, Parque Gruta da Onça, né? E aí, para justificar a construção desse parque, lá tem uma onça mesmo, um monumento a uma onça, que era da década de 60, da fundação do parque. E ele foi feito por Solon Borges, né? Que foi o prefeito de Vitória na década de 60. E aí diz que essa foi uma lenda que, para justificar de fato a criação de um parque numa época que Vitória precisava, né, ter um parque mais para aquele lado ali, para poder valorizar a área, etc. E aí se difundiu na cidade essa lenda de que era uma onça que chegava, que dominava aquele local. Na década de 60 foi construído o parque. Mas o legal de se falar, Mário, é que existe todo um misticismo em torno daquela região como um todo. Primeiro, se hoje a gente diz que nós somos capixabas, é por causa daquela região. Né? Porque é ali que era a roça de milho que os indígenas apontavam e diziam capixaba. Então ali tem a região da capixaba, a esplanada da capixaba, é tudo ali. Olha. Mais do que isso, uma outra lenda que tem no entorno ali, da fonte da capixaba, que diz a lenda que era uma indígena apaixonada por um português, e esse português, ele adorava muito Portugal. Ele tinha muita saudade da sua terra, ele só conseguia pensar em Portugal, nas mulheres de Portugal, e não ligava para o indígena. Até que o avô dela, que era um pajé, vê aquilo, faz uma pagelança e coloca aqui o seguinte, que com a ajuda da Cabocla Jurema e dos caboclos indígenas, ele ia batizar uma fonte
né? E a partir dali, quem bebesse daquela fonte iria se encantar pelo Espírito Santo e nunca mais iria sair daqui. Bonita, E aí né? o indígena, exatamente, o português, ele acaba bebendo dessa água e esquece Portugal, fica por aqui e casa com essa indígena daqui também. Então existiu por muito tempo também essa lenda da fonte da capixaba, que quem bebesse da fonte jamais iria esquecer o Espírito Santo, iria se apaixonar perdidamente por aqui. Minha ignorância, a fonte da capixaba fica ali na mesma região. Fica ali na mesma região, próximo, isso na entrada do parque. Foi uma fonte, ela jorrava água já há muito tempo e era realmente um local de uso das pessoas. As pessoas iam lá para pegar água, quando não existia água encanada. Existem fotos antigas do Espírito Santo que as pessoas ficavam na fila do chafariz para pegar a água mesmo para levar para casa. E a fonte da capixaba era uma delas. O chafariz, de fato, era da década de 1840, se eu não me engano, 1800, do século XIX, né? E aí na década de 1940 ele é reformado, mas hoje em dia já não sai mais água, já está assim, um local até relativamente abandonado, mas que está aí na história do nosso Espírito Santo. E as duas lendas que permeiam aquele local é justamente esse. Cabocla Jurema é uma entidade, assim? É uma entidade, do culto do Catimbó, é uma linha indígena que com o passar do tempo acabou se fundindo com os cultos de origem afro, né? A gente costuma dizer que é um culto afro-indígena. E são várias linhas da Jurema, né? E tem como base a bebida alucinógena, então tem todo um misticismo em torno disso. Tem um penacho, tem uma música que fala, cabocla, seu penacho é verde, é da cor do mar. E em alguns locais é até usado como ponto esse também. Como ponto é o que? O ponto, na verdade, que a gente chama de religiões de matriz africana, são músicas que são usadas para que as entidades sejam louvadas, provavelmente. Inteira, acho tão bonita a lenda do... Você viu, não sei se era o avô da Índia, o pai. O pai. Tem várias versões, né? Bacana, que não tinha. Né? Fez um feitiço para quem bebesse daquela água, ali ficaria, tá vendo? E ali... Isso virou tema de escola de samba, de poesia, de o Cutuquara canta: a lenda vai se revelar, em suas águas quero me banhar. Então é a lenda da capixaba, que se você beber, você vive ali no Espírito Santo pro resto da vida. Então, costumo dizer que eu acho que todo mundo bebeu da água quem é capixaba deve ter bebido, porque nós somos muito apaixonados pelo nosso estado. É mesmo roça de milho? Roça de milho, ou pequena roça de milho, né? Existem diversas versões, mas a mais aceita é essa. E eu tenho uma memória de infância, porque eu lembro quando eu fiz um passeio, aqueles passeios de escola, que a gente sempre se empolga pra ir, né? Que a escola vai levar, um dos lugares que a escola... Custa caro um passeio de escola. Custa caro. E Mas, desses passeios de escola, na época não era tão caro. Não, acho que a escola pública não cobra tão caro assim, não. Será que cobra? Escola A escola pública nem cobra, Mas e aí eu lembro que a minha escola levou pra gente conhecer o parque. E a gente foi nessa expectativa de ver, será que vai ter alguma onça e tal. E lá eu sentia que tinha uma coisa meio mística, por incrível que pareça. Mas você olhou na água pra ver se tinha um reflexo da onça? Eu não lembro da água, mas eu lembro que aquela vegetação toda ali, aquela Mata Atlântica ali, e eu lembro que o passeio foi de manhã. Era uma paisagem belíssima. E enquanto o Marco conversava hoje, me lembrou essa memória afetiva, né? De uns 10 anos atrás ali. Tem um quê de um misticismo ali realmente na região. E é um lugar que, tipo assim, no meio da cidade, né? Então tem um ambiente meio bucólico. Eu até falo que o povo que mora na Barão, eles são meio que a parte do centro. Eles não se dizem muito do centro de Vitória, que é uma rua um pouquinho mais afastada, diferente, tem um quê diferente, é um lugar muito legal de se visitar. Outra coisa também, lá dentro, lá em cima, tem uma estrada, gente, feita de pedra, a gente chama de calçamento pé de moleque, que ela foi feita por escravizados da fazenda de Cutuquara. Que eles criaram essa estrada para poder chegar ao centro de Vitória e poder fazer suas relações de comércio, vindo da fazenda de Cutuquara por dentro de Fradinhos ali. Olha só. Tivemos uma infelicidade que a prefeitura de Vitória chegou a cimentar parte da estrada, não sei qual fim que... Exatamente. Não sei se acimentaram tudo, mas lá tinha essa referência histórica. Não sei se você sabe responder o Jorge. Qual o significado da palavra Murubixaba? Acho que era um povo indígena. Um índio Murubixaba, acho que era um povo indígena. Tem uma lenda também do Murubixaba que jogou uma flecha. Não sei, eu não conheço não. Essas canções, não sei de onde eu aprendo essas coisas. Eu acho que é no DVD Brasileirinho, da Maria Bethânia, tem uma lenda de um índio Murubixaba, que não sei o que e tal. Eu acho, tá, Jorge? Eu acho. Podemos deixar aí como sugestão, né? É boa. Murubixaba. E capixaba, de fato, é roça de milho. Então trazer mais algumas lendas indígenas que estão presentes aí no nosso cotidiano é legal, né? É legal, é bem legal. Marcos, obrigado, Eu que agradeço. Toda segunda-feira, Marcos Vinícius Santana, vamos deixar ele embora cedo hoje, olha que derrubar. olha só, eu tenho que mandar um abraço Mande pro Pedro Almeida,
porque ele falou que ele é nosso ouvinte assíduo, Mário, que ele falou que ele gosta até das suas músicas, você cantando. Aí Ele não, falou, né? esse daí Não, merece Eu tô das falando músicas sério. eu Olha só, escolho. eu já conhecia ele, Pedro, nosso amigo músicas lá eu escolho, eu do acho. samba que eu quero ver, e ele veio falar, ele fala que quando a esposa dele manda ele fazer as coisas na rua, ele fala, pode ser 3 horas, que aí ele vai ouvindo a gente na rádio, dentro do carro. Obrigado, Pedro. Um Tá abraço vendo? pra você. E outra viu? coisa, ele falou também que ele não sabe qual é a fisionomia do Adalberto, mas gosta de você só por te ouvir. É só Você porque falou, tá "Pô, se eu-" dirigindo. Não, ele fala assim, se eu ver. Ele não vê pelo YouTube. Porque ele disse que ele gosta de priorizar o rádio, ele gosta da moda antiga, né? legal. E aí ele falou que, pô, eu gosto muito do Adalberto, mas se ele passar do meu lado, eu não reconheço, porque eu ouço da rádio. Pedro, fala seu Instagram, Alberto. Você vai Pode ganhar falar então? seguidores. Deve. Então vou falar então. Pedro, é porque meu nome é Adalberto, mas lá no Instagram você vai me achar Thiago com TH TV. Thiago TV1. Mas Você vai ver a cara dele. Se do procurar Adalberto. Adalberto, não te acha, então. Na verdade, se procurar Adalberto, vai aparecer. É porque lá no porque o Adalberto arroba- Thiago Cordeiro, Entendi. mas o arroba é Entendi. Thiago. Entendi. Vou mandar o meu então também, pode? Pode. @Santana Marcos com o Marcos Vinícius. Arroba Santana Marcos Vinícius com U. Marcos e Mário, aproveitando, você tá falando do ouvinte, Mário tem que fazer uma recordação pro ouvinte. Recordar é viver. Qual recordação? Aí, a gente foi falar que gosta da cantiga, agora vai Pronto, cantar agora sempre. jogou. Não, eu adoro quando a gente faz isso. Que a gente abre uma linha de raciocínio, aí do nada Mário vai solta uma música. Não sei, às vezes vem música na minha cabeça. Vem as músicas na sua cabeça, entendeu? Mas que Eu cheguei recordação? num evento nesse final de semana, e aí falaram, Adalberto da CBI. Aí as pessoas perguntam a mesma coisa, Mário. O que, gente? Se a gente combina. Claro que combina, não dá pra combina as coisas que a perceber gente que fala aqui no CBI cotidiano. tudo é tá? combinado. Claro que é Isso aí. combinado. Aí, falando em música. Fala a verdade, nunca combinamos nada. Nem Não, na é TV verdade. não combino nada. Porque eu acho que se você combina, perde a espontaneidade. Perde a espontaneidade, isso aí. Aí não vou combinar, né? E é capaz de você até se atrapalhar com não algo sei fazer nada estruturado combinado, do assim. que o. É. Realmente, Mário, se combinar com você não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Claro, tem texto na televisão que a gente lê. É. ali. Mas você percebe que eu tô lendo na cara, né? Percebe? Mas se combinar pra falar alguma coisa, eu não sei combinar. É verdade. Sabe? Não Perde a consigo. naturalidade, perde a espontaneidade, né? Aí eu mais cheguei fácil. nesse churrasco lá, Marcos, aí as pessoas perguntando, aí o anfitrião foi me apresentou, Adalberto da CBN. Vocês combinam que vocês falam do CBN cotidiano? Eu falo, nada, gente. Não dá É pra lá combinar, na hora. não. É E lá fica na um bate-papo, mas agora as pessoas podem ver pelo YouTube, né? Que é realmente. A Gazeta é essa, uma nossa conversa. página no YouTube, pra nos acompanhar aqui em tempo real, nossa transmissão. Show. Só pra finalizar, Tem tendo mensagem música pra você, também. tá? Até então, o Denadai, nosso amigo lá do Pega no Samba, falou o seguinte: o Alô, Pega no Denadai. Samba cantou a fonte da Capixaba em 2004. Olha aí. Se você não conhece, venha conhecer. Lindas orquídeas, bromélias e jasmins. O centro bebeu de suas águas. Fonte da Capixaba na Barão de Monjardim. Olha aí, que samba que bonito. beleza, viu? Obrigado, Denadai. Padre Adelson, boa tarde, CBN. Se o professor Marcos ainda não falou, gostaria de sugerir o tema sobre a fonte e a enseada do Inhoá, bem como a Ilha da Fossa, em Vila Velha, a fonte onde Dom Pedro se banhou. Você sabe dessa? Tem até Tá aí a lendas em sugestão, torno hein? disso aí. Pode deixar isso aí na seguinte, então. Padre Adelson. Padre Adelso pediu? É. Ah, então já temos tempo pra semana que vem. Então. É, Padre Adelson, vai Adelson ser pediu. isso, então, É. fonte da Inhoá. E a enseada do Inhoá, aí a Ilha da Fossa, onde Dom Pedro se banhou. Aí. Dom Pedro danado passou Dom lá, Pedro deu um II. mergulho aqui. Vou dar um mergulhinho aqui, Dom vou Pedro cair na II viajava água. Pedro muito. II, é. Passou por aqui. Onério, boa tarde. Fiz a trilha a pé na Gruta da Onça. Ela dá acesso à Pedra do Urubu. Tem uma vista muito bonita lá do topo. Obrigado, Onério. E o George, Morubixaba é um termo da língua tupi-guarani que significa chefe. Aí, ó. Ah, então Morubixaba era o chefe. Era o chefe. Quero ser chamado de Morubixaba. Morubixaba, Nunca fui Mário Bonello. Morubixaba. Você é o nosso Morubixaba Não do sou CBN da Bessa, sabe cotidiano. que eu não sou Morubixaba aqui. Se eu fosse... Ó, lá no YouTube você falou, Marcos, tem participação lá, Mário. Ó, Aí, que beleza. o Whitestock, que eu aprendi o nome dele hoje. Woodstock. Whitestock. Ele mandou um boa tarde pra gente. Ele falou assim: marca presença porque ele chegou mais atrasado, mas ele chegou. Que isso. Obrigado, Marcos. Valeu, até semana que vem.